Perfeito. Então vamos lá. A semana passada, como você disse, a gente falou sobre o blockchain e a origem do blockchain é justamente a publicação de um artigo acadêmico por um pseudônimo, né, que fez então a publicação. Ninguém sabe até hoje se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, né? Então, Satoshi Nakamoto foi o pseudônimo utilizado e nesse artigo acadêmico tinha todo um conceito de o blockchain, né, da geração de blocos em cadeia, e também atrelado isso a uma moeda virtual chamada Bitcoin. Então, lá em 2008, na publicação desse artigo, nasceram os conceitos tanto do blockchain quanto do Bitcoin. Eles são irmãos, né? Nasceram juntos. Mas, nesse momento, um artigo muito interessante, que tinha lá seu enorme valor como tecnologia nova, né? Como validação de uma nova forma, né? De validar uma cadeia de acontecimentos, né? Mas o Bitcoin não existia de fato. Quando iniciou 2009, então, foi de fato lançado como moeda. Então, criou-se os mecanismos, né, desenvolveu-se os algoritmos que estavam previstos nesse artigo e criou-se, então, o mercado de verdade de Bitcoin. Né? Quanto valia o Bitcoin nesse momento? Zero. Né? Quantos Bitcoins existiam? Zero. Quanto valia cada um deles? Zero. Né? Então, lá no comecinho de janeiro de 2009, começou a brincadeira. E esse trabalho inicial, né, ele tinha como missão gerar os blocos continuamente. Então, os blocos que formam o blockchain são gerados a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, a rede faz uma verificação do que existe e a validação desses blocos que já existem gera como recompensa novos fragmentos de moeda de Bitcoin. Né? Naquele momento, a cada geração de bloco eram 50 Bitcoins que eram gerados. Eram concedidos para quem fazia parte dessa brincadeira, né? E 50 é bastante, né? Se a gente imaginar aí o valor médio do Bitcoin, 50 Bitcoins, assim, é bastante dinheiro. E muita gente correu para esse mercado, né? Falou, oba, tem uma coisa lá bacana que eu consigo entrar nessa rede, ajudar a fazer parte desse trabalho, né, de validação dos blocos, né? E conforme eu faço parte dessa rede, chego antes, eu ganho, né, sou recompensado numa moeda que tá valendo bastante. Na verdade, mesmo que ela valesse pouco ainda, porque o mercado não existia, claro, uma visão de que isso podia pegar, né, como uma onda boa e ia crescer bastante. Então, muita gente começou a fazer a mineração disso, né? Então, peraí, desculpa se eu vou interromper teu raciocínio, mas eu estou aqui pensando, na hora que ele lançou, ele ou o grupo de pessoas, ou a máquina, ou sei lá quem que é, como ele chama? Qual que é o nome? Satoshi Nakamoto. Quando ele lançou e falou, quem quer comprar, tá aqui? Não, lançou como um artigo acadêmico. Nesse artigo acadêmico tem toda a descrição de como que você implementa esse algoritmo. Ele lançou a ideia, ele não lançou a ideia, isso, né? Obviamente que quando você faz pesquisa, você lança um artigo, você está mostrando um relatório de uma pesquisa já feita, né? Então, o algoritmo já existia, já tinha sido implementado, foi feita a divulgação desse algoritmo, ele já tinha sido implementado em algum lugar. Tanto que algumas pessoas dizem, né, nesse mercado, que a quantidade de bitcoins que esse grupo ou essa pessoa tem é da ordem de 900 mil bitcoins. Outros falam que são apenas 300 mil bitcoins. Bom, não importa qual seja o número, né? Quem começou, com certeza, tá bem, né? Porque foi um dos primeiros, a remuneração era bem mais alta do que é hoje, então, com certeza, conseguiu amealhar, né? Juntar aí uma quantidade bastante grande de bitcoins. Tá? Então, assim, quando ele nasceu oficialmente no início de 2009, para então começar esse mercado a rodar. Então, ali foi, antes eram só testes, depois disso, então, começou para valer. Aí a cadeia de blocos... Ele chamou a comunidade para começar a gerar os bitcoins usando o algoritmo, usando a ideia do blockchain que ele colocou. Nossa, gente, eu não acredito. Exatamente. Usando o público de blockchain, é isso. Você imagina que essa é uma estratégia, né? Fez lá a pesquisa,
divulgou, as pessoas olharam, gostaram, falaram como é que faz para brincar com isso. Manda e-mail para o grupo, o grupo diz, olha, a gente está preparando tudo aqui, vamos entrar junto em começo de 2009. E aí entrou todo mundo junto, né? Então, o mercado nasceu daí, né? Começou essa brincadeira. Então, a cada 10 minutos, essa rede se atualiza e gera, né, valida os blocos que estão em negociação e remunera quem faz parte da rede por ajudar a fazer essa autenticação, a validação desses blocos, e gera, então, um pouquinho de Bitcoin para cada um, né? Pouquinho são frações bem pequenininhas, e essas frações vão sendo juntadas pelas máquinas, pelos players que estão fazendo esse trabalho. Lá no início, quando a moeda não tinha credibilidade, não tinha muita gente negociando com isso, nem se sabia exatamente onde podia ser usado isso, a menos de trocar com outros interessados, né, a remuneração era alta. Por quê? Quando você tem um mercado incipiente, você precisa convencer as pessoas para entrar nesse mercado, e o modo de convencer é pagar bastante, tá certo? Então você remunera bem e as pessoas vão para o mercado. Então, a previsão que já existia desde o início é que a cada 4 anos reduz pela metade a quantidade de blocos que você consegue, aliás, a quantidade de bitcoins por bloco que você consegue juntar nessas checagens, nesse trabalho de validação. Então, no início de 2009, eram 50 bitcoins, depois eram 25 em 2012, depois eram 12,5 em 2016, e em maio do ano passado passou a ser 6,25 bitcoins. Então, veja que o trabalho de mineração no início valia 50, hoje vale 6,25. Então, olha assim, já era previsto isso no mercado. Por quê? As pessoas vão entrando, a rede vai aumentando, tem mais gente participando disso, não dá para você ficar pagando 50 para sempre, porque senão você esgota o mercado Mas tem rapidamente. muito mais volume também, né? E agora tem mais volume, então tem outras coisas acontecendo, porque a remuneração agora, ela não acontece, na verdade ela sempre foi assim, ela acontece pela validação e também pela troca. Quando há uma troca, existe também uma remuneração. Da mesma forma que existe quando você compra ou vende uma ação, você passa por uma corretora, a corretora cobra uma taxa chamada corretagem. Então, quando você tem uma venda e compra de moedas, criptomoedas, você tem também uma taxa que é cobrada nessa transação. E essa taxa é distribuída para quem valida a transação. Então, a diferença é, à medida que vai diminuindo a remuneração pela criação de blocos, vai aumentando a quantidade de moeda negociada, então vai aumentando a taxa de corretagem, entre aspas. Então, ainda é um bom negócio minerar? Sim, continua sendo, não pelos motivos anteriores, que eram mais focados na mineração propriamente dita, na geração de novos pedaços de moeda. Hoje, a mineração ela tem, né, como fator principal de remuneração também as trocas que são feitas entre as pessoas, que compram e vendem as moedas livremente, e a cada vez que isso acontece, a transação precisa ser validada, e essa validação remunera também quem participa da rede, tá? Então, veja que esse mecanismo é tão inteligente que ele foi fazendo isso de uma forma como se prevesse o que ia acontecer no mercado. Então, à medida que mais gente vai entrando, começa a acontecer as transações secundárias, então você começa a remunerar por aí, e ao mesmo tempo vai caindo a outra remuneração, o que de certa forma freia a velocidade de emissão de moeda. E isso é bom também, porque quando você tem menos moeda no mercado, o que acontece? O preço sobe. Olha que inteligência. Para quem tem, né? Olha que inteligente esse negócio de trabalhar com a lei da oferta e da demanda, mas de uma forma matemática, né, e prevista desde o início do mecanismo. Para você ter uma ideia, o total de bitcoins previstos é 21 milhões de bitcoins. Tá? Esse é o total que vai existir. Acabou 21 milhões, não vai emitir mais. Por quê? Porque você vai tendo esse 50 e 50, 25 e 25, você vai diminuindo pela metade. Então, quando for em 2024, vai ser de 6,25, vai ser 3,125, depois vai ser 1,7, depois vai
sendo tão pouquinho, zero, né? Tende a zero, né? A ideia, assim, é que ele tenha o esgotamento das suas casas decimais lá para 1140, mais ou menos, né? Não sei se a gente vai estar aqui para ver, eu acredito que não, mas em 1140, mais ou menos, vai ser o ano em que ele zera. Mas até lá, então, a remuneração de novas frações é tão pequenininha que as pessoas não se interessariam mais em minerar esse tipo de ação. Por outro lado, a quantidade de negociação cresce tanto que as pessoas vão ser remuneradas, as pessoas que estão fazendo parte da rede, que hoje faz a mineração, remuneradas pela validação das transações. Então, você continua remunerando a rede, continua atraindo os participantes. Não é uma coisa temporária que eu falo, hoje eu vou montar um equipamento para minerar e amanhã já não interessa mais porque está diminuindo, porque eu passo a ganhar de outra forma. E isso mantém a rede viva. É isso que é muito interessante. Isso que você está contando, por acaso, é alguma das imagens que a gente tem aqui para compartilhar ou ainda não? Não, basicamente o que tem esse primeiro gráfico que eu mandei para você, que ele mostra a emissão da moeda, né, como é que ela começou no início. Então, a cada vez que existe esse corte pela metade, né, você tem, é o próximo slide, quando você tem essa... A pessoa que abriu o slide errado, não é esse. Não, tudo bem, não tem problema. É esse sim, é esse sim, é a primeira imagem depois dessa. Depois dessa? Você está na capa. Você está na capa, é a próxima. É porque eu tô no... Peraí, não tô... Agora sim, é que eu estava no outro. Ah, tá. Você está visualizando. Eu estava olhando uma coisa compartilhando. Tranquilo. Então, essa linha em azul, né, essa curva em azul, ela está mostrando a quantidade de bitcoins que eram emitidos logo no início, quando a moeda nasceu, né, então você tinha pouco tempo, que é o eixo X, né, o eixo horizontal, passa o tempo, e o eixo vertical, a quantidade de moeda emitida na curva azul. Então você vai vendo que ele tinha bastante emissão, depois aquilo cai pela metade, depois cai pela metade de novo, e cai pela metade, então ele vai chegar num ponto lá em cima que ele vai tendendo, né, ao 100% de moeda emitida. E na curva em vermelho, que tem esses degraus, né, é a remuneração. Então a remuneração vai reduzindo, 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 reduzindo. Então, ao mesmo tempo que você tem a total da emissão da moeda, você tem uma remuneração decrescente, mas compensada com as negociações que acontecem, que fazem, então, com que as pessoas que mineram sejam recompensadas pela ação de validação dos blocos de negociação e não de novos blocos na rede. Né? Luiz, e o criador, ou os criadores, eles não ganharam dinheiro, então, assim, eles não capitalizaram no sistema, né? Eles fizeram um sistema muito baseado na atuação da comunidade, e talvez eles tenham feito dinheiro comprando bitcoins, ou né, pegando comprando a primeira leva. Como é que eles fizeram dinheiro para eles nisso? Então, na verdade, eu acredito que eles tenham sido os primeiros mineradores. Né? Então, na medida em que lá no início, cada bloquinho dava 50 bitcoins de remuneração, e não tinha ninguém minerando, quem estava lá ganhava tudo, né? Então, é como se você encontrasse lá numa mineração real, né? Você achou lá um terreno que tem muito diamante. Só tem você lá, todo diamante que encontrar lá é seu. Na medida que as pessoas ficam sabendo, aí já começa a dividir o ganho, porque tem mais gente trabalhando ali. Então, eles, supostamente, né? Porque ninguém sabe se é uma pessoa, um grupo, quem é, mas a ideia é que quem entrou primeiro na rede entrou e ganhou muito, juntou muito Bitcoin. Claro que era uma aposta. Se ninguém acreditasse nesse modelo, se isso não fosse realmente uma coisa que as pessoas quisessem, desejassem, né, não ia ganhar nada. Eu ia ter 50, 100, 1000 unidades de alguma coisa que não valeria nada. Né, mas, ao contrário... Acreditou, se deu bem. Exatamente. Né, quem acreditou se deu bem. Então, essa é a ideia de como que a rede se montou, né? Então, quem entrou primeiro ganhou bastante e continua ganhando, mas por outros motivos. Né? Então, outra coisa interessante que eu estava comentando é que a gente tem um total de 21 milhões de bitcoins a serem emitidos. Hoje nós temos já emitido cerca de 19 milhões,
falta então cerca de 2 milhões de bitcoins para serem emitidos até que o mercado esgote, né? Mas aí aquilo que eu falei, ele continua acontecendo na medida em que as pessoas querem trocar a moeda e ele vai trabalhando com essa troca de moeda. É a mesma coisa que uma ação na bolsa, né? A empresa se capitalizou, emitiu as ações, fez abertura de capital, emitiu as ações, as primeiras pessoas interessadas foram lá no leilão, compraram, a partir daí a empresa não emite mais, mas as pessoas continuam negociando o tempo todo, né? E as corretoras estão aí fazendo o seu trabalho e ganhando a sua corretagem, a sua comissão, por estar fazendo esse trabalho de intermediação. E assim vai ser com as criptomoedas, tá? Então, essa é uma característica, né? E uma coisa interessante é que a gente está falando sobre segurança, né? Então, nasceu junto com o blockchain, então a gente falou a semana passada de todos os aspectos de segurança que a gente tem relacionados a ele. Então, a pergunta é, se o Bitcoin está atrelado ao blockchain, o blockchain é absolutamente seguro, então nunca ninguém perdeu dinheiro com isso, né? Essa é uma pergunta que talvez as pessoas falem, nossa, então é 100% seguro, né? Garantido. E aí o que pode acontecer é o seguinte, primeiro que, ao contrário de uma ação ou algo que você tem registrado, algum ativo que você tem registrado, ele vai gravado lá, em algum lugar tem um registro de que é seu, né, de que a Carol Olival, com o CPF e tal, é a proprietária daquele ativo. E aí você consegue negociar esse ativo por conta desse registro. Só que no Bitcoin, o registro é apenas virtual. Você recebe apenas uma chave. Lembra a história da criptografia, da chave primária, chave pública? Você recebe uma chave quando você compra a moeda. Ou quando você cria a moeda na mineração, você recebe um número, que é uma chave. E essa chave não tem identificação, se é minha, se é sua. Isso significa que se você perder essa chave, sabe quem consegue recuperar ela? Ninguém. Absolutamente ninguém. Então, uma coisa que se estimam é que 3 a 4 milhões de bitcoins estão perdidos para sempre. Olha só, dos 19 milhões de bitcoins criados, 3 a 4 milhões estão perdidos para sempre, porque perdeu-se o registro desse código, dessa chave, e ninguém consegue recuperar essa chave. Isso valoriza o Bitcoin que não foi perdido? De certa forma, sim, porque tem mais raridade, né? Então aí, se era 21 milhões no total, agora já tirou 3 ou 4 milhões, agora tem só 18, 17 milhões de bitcoins, né? De certa forma valoriza, com certeza, né? Bem, essa primeira pergunta, pode se perder então, né? Ele continua sendo seguro e justamente por ele ser tão seguro é que você pode perder, porque você perde a chave e nunca mais consegue abrir. A mesma coisa que tem um cofre e não conseguir abrir o cofre de jeito algum, né? Mas também houve... Né? Aquele papelzinho que você guarda. E também outra coisa, você pode perder e uma pessoa achar, e essa pessoa que achasse se ligar que ela ganhou, né? Exatamente. Ele não é ligado a você, né? Não é ligado a você. O registro é só um número, é de quem tiver o número.